Olá, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Welton Vale. Nós vamos iniciar mais uma aula sobre, na verdade, a primeira aula, né, direcionada para os alunos do sexto ano, certo? Nós iremos falar um pouco sobre a cultura, sociedade de Grécia, né, da Grécia Antiga. Grécia Antiga, Grécia, na verdade, não é nem a Grécia Antiga, nós já saímos dessa, mais dessa, dessa visão, né? Apesar de estarmos falando da antiguidade, mas temos que lembrar que estamos num tempo presente, mas aquela história estava no seu tempo, então, logo, eu digo que Grécia no período da antiguidade, certo? Na cidade de Atenas, na Grécia, é possível ter um encontro muito forte do que ocorreu naquele período com a atualidade, certo? Porque a vivência daquele período, as vicissitudes daquele período, nós podemos encontrar muito fortemente nesse momento contemporâneo, nessa história presente que vivemos hoje, certo? E é importante nós entendermos, né, principalmente essa estrutura social, essa organização da sociedade que temos, ela tem um parecer muito forte com a Grécia, né? Na sociedade grega, nós temos a questão do trabalho, a valorização do trabalho, certo? No começo de sua história, a principal organização social e política da Grécia era os gênos, comunidades formadas por um grupo familiar descendente de um antepassado comum. No período em que a sociedade grega estava dividida em gênos, a terra era comunitária e toda a família trabalhava em atividades como pastoreio de cabras, bois, porcos, asnos, entre outros animais. A família também envolvia no cultivo do trigo, oliveira e vinha. Os membros das famílias produziam tecido como lã e linho e fabricavam produtos artesanais como vasos, copos e peças de cerâmica. Ainda produziam armas, ferramentas e equipamentos agrícolas. Esses produtos, eles eram utilizados por todos os membros dos gêneros no dia a dia. E quando havia excedentes, eram vendidos para outros povos. Vamos lembrar dos demais povos que foram estudados e anteriores, que são os excedentes que passam para o processo de comercialização, certo? Todos os membros da família que viviam em um gênus recebiam a orientação do pater, né? O pater é o grande líder, aquele que exerce o poder, a administração, que coordena a religião e determina a política dentro, né, do contexto familiar, né? Esse pater, ele participa também da sociedade como um todo, né? E as decisões militares é ele que toma a frente em determinar, por exemplo, o filho que já entra em uma guerra, ok? Todos os membros da família, né, eles recebiam essa orientação desse pater. O pater é o grande líder, é o líder da família. Com o passar do tempo, em torno do pater, formou-se um grupo de pessoas que detinham privilégios como posse de terras a partir do século VIII a.C. Com a formação das cidades-estados, também conhecida como polis, a organização do trabalho sofreu alterações. A produção aumentou, passou a ter como objetivo abastecer os centros urbanos e atender o comércio marítimo. É a grande expansão, né? Nós estamos falando aí de uma pequena sociedade que começa a se expandir em larga escala, começa a crescer e formar ali uma sociedade mais ampla, né? Vamos imaginar um bairro pequeno e, de repente, esse bairro começa a crescer, 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 ao ponto de se tornar futuramente uma grande cidade, como foi o que aconteceu com a Grécia. A Grécia se tornou uma grande civilização, certo? Uma das maiores da Europa na antiguidade. Essa associação, né, da Grécia com o mundo moderno, ele é interessante, né, da Grécia com esse período que estamos vivendo, perdoem, ele é interessante, certo?
Vamos lembrar também que a estrutura social era dominada por uma aristocracia na Grécia. Vamos lembrar que teve esses grandes aristocratas eram que determinavam, né, como a sociedade seria regida, que dizia, né, o que seria mais bem empregado se o cidadão se dedicasse a refletir sobre a educação, ou política, por exemplo. Portanto, compreendia o manual de tarefa de importância dentro da Grécia, né? Entretanto, nem todos os gregos pensavam da mesma forma. Os cidadãos trabalhadores, do modo geral, valorizavam o trabalho. Quem valorizava o modo de pensar, a filosofia, né, eram os aristocratas, porque tinham poderes para isso, né? Eles eram aqueles que determinavam as coisas porque detinham de um certo poder, de um certo privilégio, né? Diferente dos demais, das demais populações, das demais camadas que viviam na Grécia Antiga, ok? É importante eu sempre levar em consideração entender isso para até mesmo que eu possa entender os demais fatores da Grécia Antiga, tá bom, gente? Então, é sempre importante entender a Grécia Antiga como uma Grécia que desenvolveu a partir de um determinado ponto, né? E começou a se ampliar, a formar uma sociedade com setores burocráticos que influenciaram até nos nossos dias, certo? Por quê? Se observarmos a Grécia a partir do século VII a.C., os gregos eles começaram a entrar num sistema mais burocrático, como o uso da moeda, né? Que é um grande destaque. As moedas de bronze, ouro e prata, né? Um símbolo que nós conhecemos hoje, a face, né? Onde está o representante maior. E essas comercializações, essas fabricações dessas moedas, elas deram maior força e impacto para o comércio. Então, o comércio ele começou a ser mais forte, o comércio começou a ser mais ágil, a moeda começou a substituir, né, a antiga economia baseada na troca, e começa o comércio a ser mais intenso, o valor agora está na moeda. Além disso, a moeda ela fortalece esse sentimento do espírito cívico, do pertencer àquela determinada sociedade, tá certo? Vamos lembrar que a Grécia ela não era unitária, ela não era única, a Grécia era dividida em sociedades, né? E essas sociedades, cada sociedade ela tinha sua cidade-estado, tá? E é interessante eu entender isso. Atenas era uma cidade-estado, tá bom? Então Atenas tinha o seu próprio governante, seu próprio sistema de governo, que é diferente de Esparta, por exemplo, tá bom? Então, ambos são gregos, mas há uma grande diferença entre um e o outro, há suas semelhanças, né? Por isso a civilização ela se chama grega, grego-espartana, grego-ateniense, certo, gente? Então, vamos lá. Voltando a essa circulação de moedas, né, ela fortalece o espírito cívico dos cidadãos, elas eram cunhadas em símbolos que identificavam cada cidade-estado, onde pode-se verificar alguns exemplos dessa moeda, né? A gente pode analisar em museus, a gente pode analisar em sites, né? Vários exemplos desse tipo de moeda nas cidades-estados. As moedas eram muito utilizadas e cada um reconhecia a moeda de uma outra cidade-estado. Claro que tinha seu valor, né? Toda moeda tinha seu valor em qualquer lugar, porque além de ser cunhada em bronze, em ouro, né, em cobre, em prata, ela, né, só esses itens, ela já dá uma certa importância a essa moeda, né? A estrutura da moeda, então, representava um determinado valor, sim. Nenhuma moeda era desprezada, tá bom, gente? Então, vamos lá. A vida das pessoas nas cidades e estados, ela sofre modificação com o uso das moedas, porque a riqueza, a única riqueza
era reconhecida como a posse das propriedades, estava na mão dos aristocratas, mas aí surgem os comerciantes, e os números comerciantes e artesãos, eles começam a enriquecer e competir com a sociedade aristocrata, com o grupo aristocrata rural, até ficar numa situação econômica, os aristocratas rurais, eles ficam numa situação econômica complicada. Então, bem aí eu já vejo esse comerciante com olhar de burguesia, certo? Eles chegam, né, a superar os aristocratas, certo? Nas cidades-estados. A divisão social com o uso da moeda passou a ser organizada de acordo com a formação histórica de cada polis e de seu sistema de governo. Por exemplo, em Atenas eu tenho a democracia, certo? Que foi ali implantada ainda pelo governo de Clístenes, de Péricles, que criaram leis que pretendiam emancipação política, né? Mas, todavia, vamos lembrar que essa emancipação política, essa participação política é projeto, é participação dos ricos e não dos pobres. Em Atenas, os escravizados e cidadãos pobres realizavam ainda a maior parte do trabalho e viviam ainda submetidos a um regime de exploração, porque em Atenas eu vou ter escravizados, e esses escravizados não são pessoas negras oriundas de África, são pessoas dali, que às vezes é por dívida, é por conquista, e acabam se tornando escravos, ok? Também viviam muitos estrangeiros na Grécia, tá? Alguns desses estrangeiros passam a ser dominados e oprimidos, como é o caso que acontece em Esparta, certo? Cujo recebe o nome de periecos. E em Atenas, eles vão ser chamados de metecos. Eles deviam pagar impostos e prestar serviço militar quando fossem necessários. Então, nós vamos observar que essas duas sociedades, ela tem fatores em comum, mas ela tem também suas diferenças. Bom, gente, a arte é um outro instrumento a qual fala muito sobre essas duas sociedades, porque essas sociedades trabalham muito com arte, o desenvolvimento da arte, e também tem a questão da escravidão. Muitas dessas sociedades, elas eram sociedades escravistas, tá? Muitas das sociedades eram extremamente escravistas. Quando eu falo em Corinto, Égina, Atenas e Esparta, eu estou falando de sociedades que elas escravizavam muitos, né, os seus dominados. Os escravizados trabalham principalmente na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas de construção de embarcação, em obras públicas e no comércio, nas residências. Os homens cuidavam da agricultura e dos animais, e podiam ser marinheiros, artesãos, né, poderiam ser os remadores, né? As mulheres escravizadas realizavam trabalho doméstico, cozinhavam, teciam, costuravam, bordavam. Muitas vezes elas vendiam produtos que confeccionavam e passavam seu ganho para seus proprietários. Me remete o pensamento do escravo de ganho aqui do Brasil, que ocorre também da mesma forma, né? Mas vamos lembrar que é sempre bom a gente entender essas pessoas como pessoas escravizadas, tanto na Europa, como o autor coloca, quanto no Brasil, né? Porque o autor está colocando aqui os escravizados. Então, no Brasil, eu não posso considerar um negro escravo. O negro é escravizado. Além de dedicarem a diferentes atividades, né? Os escravizados participavam de cultos religiosos e das festas das famílias a quais eles trabalhavam. Beleza, pessoal? É isso aí, eu quero agradecer a todos, um forte abraço, até o próximo encontro.